Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Começando aqui, Professor Wagner na área, tudo bem galera? Vamos lá, Termologia Unesp 2011-2021, gente. São 14 questões Unesp que a gente vai resolver aqui com você, são os últimos 10 anos, tá? 2021 aqui, gente, é com você, beleza? A gente vai de 2011 a 2020 e 2021 é agora, é a sua hora de brilhar. Beleza? E para você brilhar muito nessa prova, a gente vai te ajudar a resolver questões, a entender como o Unesp trabalha. E hoje o assunto é termologia. Todas. Não é uma, duas ou três. São todas as questões da Unesp em relação a esse conteúdo. Então, é para você mandar super, super, super bem. Beleza? Então, vem comigo que a gente já vai lá para a tela, galera, para a gente começar essa resolução, tá? E a gente vai vir das últimas questões lá de 2011 e vamos progredindo até a gente chegar em 2020. 14 questões para você, todos os assuntos. Vem comigo, galera. E aí já tá para você na tela a primeira questão. E essa primeira questão fala o seguinte, vem comigo, vamos ler junto. Eu tenho uma bolsa térmica. Essa bolsa tem 500 gramas de água, a temperatura inicial de 60 graus Celsius. É empregada para tratamento da dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo, desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na bolsa é de 40 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água é de 1 caloria grama graus Celsius, e supondo que apenas 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente, a quantidade de calorias recebidas pelo paciente no tratamento de água é quanto? Gente, essa questão ela traz a equação que Q é igual a MC delta θ, certo? Que macete. Verifique comigo que para a gente calcular isso daqui, a gente tem o seguinte, ó. A quantidade de calor ela é dada pela inicial massa do sistema, 500 gramas, calor sensível da água 1 e a variação que a água teve, que foi de 60 para 40 graus Celsius. Ela variou 20 graus Celsius, beleza? Foi uma variação negativa, calor cedido ao sistema. Isso vai dar uma quantidade de energia da água de 10.000 calorias. Ok, se o sistema fosse 100% eficiente, o problema estaria resolvido. Porém, pessoal, nós temos um problema grave aí. Qual que é? O nosso sistema, ele só vai ter 60% de rendimento. Ou seja, 60% disso, se eu fizer 10.000 vezes 60%, eu vou ter exatamente a quantidade de energia que vai ser absorvida pelo corpo. E essa quantidade de energia será de 6.000 calorias, ok? Então presta muita atenção no exercício como esse que você consegue, você conquista a sua vaga com facilidade. QMC delta θ cai na sua prova, questão de 2011, fácil, fácil, você resolve de boa. Vamos para a próxima questão, galera. A próxima questão aqui é a questão de 2011 também, e ela diz o seguinte, ó. Foi realizada uma experiência em que se utilizava uma lâmpada de incandescência para, ao mesmo tempo, aquecer 100 gramas de água e 100 gramas de areia. Claro, são sistemas que aquecem de forma diferente por causa do calor sensível. Sabe-se que aproximadamente 1 caloria equivale a 4 joules e que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e o da areia 0,2 calorias por grama grau Celsius. Durante 1 hora, a água e a areia recebem a mesma quantidade de energia, que é 3.600 joules, ou 3,6 kJ. E verificou-se que a água variou a sua temperatura em 8 graus Celsius, já a areia variou em 30. Podemos afirmar que a água e a areia, durante essa hora, perderam respectivamente a quantidade de energia para o meio ambiente em quanto, gente? Então, olha só. Vamos analisar água, areia. Primeira coisa, QMC delta θ, certo? Para água, Q igual a MC delta θ. E para areia, Q igual a MC delta θ. Pessoal, quantidade de calor da água, como que vai ficar? Massa da água é 100 gramas, calor sensível da água é 1 e a variação de temperatura foi de 8 graus Celsius. A quantidade de calor da água, gente, foi de 800 calorias. Até aí tudo bem, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para areia. A quantidade de calor da areia é a massa de areia vezes calor sensível vezes a variação de temperatura. E ao fazer para areia, a gente encontra 600 calorias. Tá, só que o exercício foi dado em joules. Então o que você vai fazer? Vai multiplicar por 4, já que ele falou que cada 1 caloria é 4 joules. Então multiplica por 4, e aí você vai ter a quantidade de energia em joules, tá?
800 vezes 4 dá 3.200 joules. Enquanto esse lado aqui vai dar 2.400 joules, tá? Pessoal, a água, então, ela tem uma energia, ela recebeu uma energia de 3,6 kJ. E ela entregou uma energia de 3,2 kJ, já que eu vou passar 3.200 para quilo. Fazendo isso, eu percebo que a água perdeu 0,4 kJ. Faço a mesma coisa para a areia. Eu entreguei para a areia 3,6 kJ e ela me devolveu 2,4 kJ. Logo, você tem uma perda aqui de 1,2 kJ na areia. Então você vai procurar a resposta que tem 0,4 e 1,2 respectivamente. E essa resposta é a letra C de casa. Beleza? 2 exercícios aí resolvidos para você. Usou que macete? Os 2, tá? 2011 foi assim que foi a nossa prova. Vamos para 2012, pessoal. 2012 a gente tem esse exercício do café. Esse exercício ele é muito interessante também porque ele usa essa estrutura relacionada aí dessa quantidade de calor. Olha só. Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius, 100 ml de leite a 50 graus Celsius. E para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante líquido a 20 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do café vale 1 caloria por grama grau Celsius, do leite 0,9 caloria por grama grau Celsius e do adoçante 2 calorias por grama grau Celsius. A capacidade térmica da xícara é desprezível, então isso não vai influenciar. Considerando, então, que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam exatamente iguais e que a perda de calor para a atmosfera também é desprezível, depois de atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida será de quanto? Então vamos lá, gente. A gente vai ter uma soma de quantidade de calor. Quantidade de calor da água, que é o café, né? Quantidade de calor do leite e a quantidade de calor do adoçante. A soma de tudo isso, gente, tem que dar 0, tá? Vamos lá, vamos verificar se a gente consegue fazer isso daqui. A gente vai ter MC delta teta mais MC delta teta, porque a gente não está vendo ninguém transformar de fase, MC delta teta igual a 0. Qual que é a massa aqui, gente, de café? 50. Como é em ml e a densidade é a mesma, a gente pode usar nessa forma mesmo. Vezes 1 vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura, gente, é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 80. Mais, vamos para o próximo. Quem é agora? É o leite, então vai ser 100 vezes calor sensível, que é 0,9, x menos, qual que é a temperatura inicial do leite? 50. Mais, agora a quantidade de adoçante, que é 2, vezes calor sensível, que é 2, e x menos 20. Isso igual a 0, beleza? Bom, vamos equacionar isso e simplificar essa equação. Isso aqui vai ficar assim, ó. 50 vezes x menos 80, mais 90, x menos 50, mais 4x menos 20 igual a 0. Gente, agora é só distributiva. Partiu para abraço, matemática, né? Isso aqui vai ficar 50x menos 4.000 mais 90x menos 4.500 mais 4x menos 80 igual a 0. Junta todos os caras que tem x, isso vai ficar 90 mais 50 dá 140, com 4 dá 144x, que é igual, gente, a quanto? 4.000 com 4.500, 8.500, com 80, 8.580. Beleza? Faz a divisão. X é 8.580 dividido por 144, tá? Se você fizer essa continha aí, gente, rapidinho, essa conta, 8.480 dividido por 144, fazer aqui rapidinho pra gente, vai dar algo em torno de 59 graus. Gente, bem próximo, tá? De 59 graus. Ou seja, a gente vai ter uma temperatura aqui, ó, letra C de casa, tá? Que vai dar aproximadamente algo em torno de 55 e 64,9 graus, ok? Então, a gente conseguiu aí resolver para você mais uma questão aí, Unesp 2012. Equilíbrio térmico também é questão que aparece na sua prova.
Próxima questão, pessoal. Na próxima questão, a gente vai ter uma questão de gases, tá? Também é 2012. E vamos verificar o que essa questão aqui traz para a gente de informação. Olha só. Um frasco para medicamentos com capacidade de 50 ml contém 35 ml de remédio, sendo o volume restante ocupado por ar. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 ml do medicamento, sem que tenha entrado ou saído ar do frasco. Considere que durante o processo a temperatura do sistema tenha permanecido constante e que o ar dentro do frasco possa ser considerado um gás ideal. Na situação em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar no frasco passasse a ser de quanto, gente, em relação à inicial? Então a gente tem o seguinte: volume inicial de ar. Se eu tinha 50 ml dentro do frasco, 35 era líquido, obviamente 15 ml é ar. Aí eu vou lá e retiro 10 ml de líquido, sem deixar que alguma coisa aconteça. Logo, o ar passa a ocupar 25 ml, porque ele ocupa esses 10 que foi retirado. Você tinha um sistema com uma determinada pressão inicial. Qual será a pressão final, gente, desse sistema? Você vai perceber, esse sistema é um sistema de equilíbrio de pressão, volume e temperatura. Temperatura é constante, certo? Então você vai ter o seguinte: PV, pressão inicial, volume inicial, é igual pressão final vezes volume final, beleza? E aí é só substituir os valores, olha só. Pressão inicial, P0. Volume inicial, 15 ml. Pressão final, P. E volume final, 25 ml. Se você quer saber a pressão final, você vai fazer o quê? 15 sobre 25, P0. Isso vai dar, gente, que a pressão final é 0,6 da pressão inicial. Ou seja, a pressão final é 60% da pressão inicial. Alternativa correta. Qual que letra, gente? Lembra que a pressão final é 0,6 da pressão inicial. Então ela é 60% menor. Ok? A gente tem aí letra C. Certo? Certinho? Tranquilo? A pressão final é 60% da pressão inicial. Tá tranquilo esse exercício, gente? Conseguiu pensar comigo aí? De boa? Gente, perceba que são exercícios aí tranquilos, são exercícios que vão te ajudar a resolver cada questão. Vamos dar uma pausa, vamos respirar aqui um pouquinho para a gente poder continuar aí com você nessas resoluções. Enquanto isso, gente, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, gente. É muito importante a sua inscrição aqui pra gente conseguir aí alcançar o maior número de pessoas. O YouTube, gente, ele entrega o vídeo pra quando a pessoa se inscreve, gente. Não tem jeito. Então, né, se inscreva no canal e, claro, compartilha, gente. Porque quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais pessoas vão ter acesso às nossas resoluções, beleza? Vamos lá pro próximo exercício, galera. Vamos fazer mais um exercício aí com você. Eu só vou voltar esse exercício aqui, eu parei para dar uma olhadinha pelo seguinte, pessoal, deixa eu arrumar isso aqui com você. A gente achou, né, nesse exercício, eu quase comi brunho aqui com você e é assim, problema algum, vamos corrigir. A gente viu que a pressão final é 60% da pressão inicial, ele perguntou quanto que ela é menor. E ela é 60% da inicial, mas se ela é 60% da inicial, ela é 40% menor. Cara, doideira, quase que a gente erra junto, tá? Mas a gente acertou junto, isso faz toda a diferença. Fica comigo então, que a gente continua acertando com você, beleza? Letra D aqui, gente, só corrige isso pra gente poder seguir em frente. Próxima questão. Só, a região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, o ASPS, e da Cordilheira dos Andes. Isso forma uma barreira enorme, tá, gente? O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens. Gente, as nuvens elas são formadas por ciclos de ar, ciclos de convecção, diferença de temperatura dentro de um ambiente atmosférico, tá? A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De noite, a
Terra perde calor mais rapidamente, devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é uma característica dos desertos. Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos do processo de condução do calor, é correto afirmar que a SPS favorece o quê? Ou dificulta? Dificulta, né, gente? Dificulta a convecção, a movimentação do ar. Então a gente tem aqui ou a letra C ou a letra E, certo? Além disso, pessoal, ele vai trazer para a gente a seguinte relação. E a escassez de nuvens na região do Atacama faz o quê? Ela vai favorecer a irradiação de calor, né, gente? Então, a gente vai ter um favorecimento da irradiação de calor. Logo, letra C dificulta a convecção e favorece a radiação de calor, já que não vai ter barreira nenhuma para que esse calor seja perdido para a atmosfera, beleza? Essa questão já foi 2013, tranquilo? Uma questão teórica que fala sobre processo de condução de calor, é importante você saber. Próxima questão, gente. Próxima questão aqui, ela vai começar aqui em cima, ó. Ela diz o seguinte: a lifolização é um processo de desidratação dos alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, ele também diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos lifolizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. Que interessante, né? O processo de lifolização, gente, segue as seguintes etapas. Olha só. Primeiro, o alimento é resfriado até uma temperatura abaixo de zero, para que a água contida nele seja solidificada. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores que a pressão atmosférica, 0,006 da pressão atmosférica, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Sublimar, gente, é passar do sólido para o estado gasoso direto. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perda de proteína e vitamina. Gente, o gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase, representado pelas setas de número 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de lifolização na ordem descrita é qual? Na primeira ele falou que ele vai pegar água líquida e vai resfriar até virar sólido. A gente está passando do processo 1 para o processo 2 aqui, ó, certo? Segunda seta. Depois, gente, ele vai criar um sistema onde ela vai passar de sólido para vapor direto. É o processo de número 3. Você está brincando que é só isso, professor? É só isso. Letra C. Processo 2 e processo 3. Beleza? Mais uma questão aí resolvida com você. Essa questão, gente, para sua dúvida, ela é questão de 2013, também Unesp, para você mandar bem aí e ver que não é tão complexo assim resolver essas questões, né? Gente, vamos para a próxima questão aqui. E essa questão, ela já é de 2014. A figura aí esquematizada simplifica... É o esquema simplificado de um disjuntor termomagnético utilizado para proteção de instalações elétricas residenciais. O circuito é formado por um resistor de baixa resistência R, uma lâmpada bimetálica R, composta por metais X e Y, um eletroímã E e um par de contatos C. Esse par de contatos tende a abrir pela ação de uma mola, Me2, mas o braço atuador a impede com a ajuda da mola. O eletroímã E é dimensionado para atrair a extremidade do atuador A somente em caso de corrente muito alta, e nessa situação, A gira no sentido indicado, liberando a abertura do par de contato C pela ação de M2. Uau! De forma similar, R e L são dimensionados para que essa última não toque a extremidade A, quando o circuito é percorrido por uma corrente até o valor nominal do disjuntor. Acima dessa, o aquecimento leva o bimetal a tocar o atuador A, interrompendo o circuito de forma idêntica ao do eletroímã. Sistema mais simplificado, né? Na condição de uma corrente elevada percorrer o disjuntor no sentido indicado na figura, αx e αy, os coeficientes de dilatação linear dos metais X e Y, para que o contato C seja desfeito, deve ser em relação... Então, gente, eu quero que o contato seja desfeito, então eu preciso tocar aqui na extremidade A, eu preciso fazer que esse cara curve para a direita.
Para ele curvar para a direita, pessoal, essa lâmina externa ela precisa andar mais. Essa lâmina externa é a lâmina X. Toda vez que a lâmina tem que andar por fora, ela vai dar um raio maior, o coeficiente dela tem que ser maior do que o coeficiente da outra lâmina, tá? Então a gente já tem aí uma situação de que αx é maior do que αy, tá? E, gente, ele fala um pouquinho sobre a relação eletromagnética. Percebe que o sistema foi atraído aqui para o transformador. Logo, você vai ter uma força magnética puxando esse sistema para cá, ou seja, de sentido do campo. Letra A, que vai representar tudo isso, αx maior que αy, e o sistema para a direita é a letra C. Tá loucura essa lista, né, gente? Só dá letra C na Unesp, hein? Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, galera. Beleza? Deixa eu ver se você tá me acompanhando aí. Tá todo mundo me acompanhando, tranquilo. Gente, esse é o Exatas Agora Vai. A gente resolve todas as questões aqui para você mandar super bem na sua prova. Então, gente, mantém o foco aí. Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo e vamos para a próxima questão aqui com você. Olha lá, próxima questão, gente. Fala de deserto de novo, hein? É uma repetição aí do que cai. Por isso que é importante você estudar provas antigas, porque pode cair exatamente o mesmo sistema. Olha só. O gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, né, gente, ser explicada pelo fato do que, gente, primeira coisa, né, a gente já fez um exercício anterior que falava sobre areia e você viu que o calor sensível da areia é 0,2. Ou seja, com um calor muito baixo, é muito fácil você aquecer ou resfriar a areia. Então, quanto menor, né, o calor sensível ele vai mostrar quanto que esse cara é condutor térmico. Quanto menor esse calor sensível, melhor condutor. Então, a primeira característica, o calor específico da areia é baixo e por isso ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. Beleza, primeira coisa, tá? Segunda coisa, gente, a baixa umidade do ar não retém o calor perdido, porque se você tivesse umidade grande, nuvens, ela ia reter esse calor perdido. Ela não consegue reter. O céu limpinho, você perde calor muito rápido. É o que acontece nas noites mais frias, né? Quando o céu está totalmente estrelado, você fala, vai gear amanhã, né? Vovô e vovó sempre falavam isso. Então, letra B de bola, tá? Lembra que o calor sensível está diretamente relacionado à condutividade térmica. Fica a dica aí pra você. Próxima questão, vem comigo. Tá bom, né, gente? Tá bacana, hein? A gente já fez essa questão aqui também. Deixa eu falar pra você de onde que é essa questão. Essa questão é de 2014, gente. Tá? Então vamos pra próxima aqui. Que a gente já tá partindo para os encerramentos, né? Que massa, hein, cara? Faltam 6 questões pra gente resolver. E você tá comigo aqui nessa resolução muito bacana aqui que a gente tá fazendo pra você, pra te ajudar a mandar super bem na sua prova. Tá curtindo? Deixe seu like. Gente, essa questão fala o seguinte: para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a variação da temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado e determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal alimento nos fornece se for ingerido. Muito bem, muito bem. No rótulo de um pacote de castanha de caju está impressa a tabela a seguir. Considere que 150 gramas de castanha tenham sido queimados e que determinada massa de água, né, submetida à chama dessa combustão, tenha sido aquecida de 15 para 87 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 caloria por grau Celsius e que apenas 60% da energia liberada na combustão tem efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa em gramas de água aquecida é de quanto? Então, gente, primeira coisa, Q igual a MC delta teta. Tá. Só que a gente está com 150 gramas de castanha. E aqui é uma porção de 15. Certo? Que libera 90 quilocalorias. 90 mil calorias. Então, se eu tiver 150 gramas, eu vou estar liberando 900
1.000 calorias, certo? A gente já começa por aí a organizar o exercício. Depois, pessoal, a gente vai ter um rendimento só de 60%. Vou multiplicar por 60%. E aí você vai verificar que você vai liberar uma quantidade de energia de apenas 540.000 calorias. E é isso que você vai usar na fórmula. Vai ficar 540.000 é igual a massa que você está procurando, vezes o calor sensível da água, que é 1, e a variação de temperatura, que vai de 15 para 87, tá? Se eu fizer 87 menos 15, gente, 80 menos 10 dá 70, 87 menos 15 vai dar quanto? Eu não sei, professor, faz a conta aí. Oh, tem gente que já falou a resposta, né, gente? Dá 72, ô louco, 72. Então, gente, a massa em si vai ser 540.000 dividido por 72. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar uma massa de 7.500 gramas. Letra D de dado. Doideira esse exercício, hein? Fácil, 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 cara. Então, assim, quando entra a parte de termologia, na prova você tem que acertar. Não tem jeito. Vamos para a próxima questão. Os copos. Clássico exercício dos copos. Olha só. 2 copos de vidros iguais em equilíbrio térmico com temperatura ambiente foram guardados, um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa ao tentar desencaixá-los não obteve sucesso para separá-los. Resolveu colocar em prática seus conhecimentos de física térmica. Pessoal, tenho 2 copos encaixados. O que eu preciso fazer? Se eles estão encaixados, eu preciso criar um sistema para que o copo de dentro contraia e o copo de fora se dilate. Para contrair um vidro, eu preciso resfriar ele. Então, o copo que está dentro, que é o copo A, ele precisa ser resfriado. Já o copo de fora, para ele dilatar e aumentar o seu volume ali, ele precisa ser aquecido. Qual é a alternativa que traz essa informação? Olha lá. A gente pode encher o copo A com água quente? Não, gente. Se eu encher o copo A com água quente, eu dilato ele. Eu quero que ele contraia. Mergulhar o copo B na água gelada? Não, cara. O copo B tem que ser aquecido. É o A que tem que estar na água gelada. Colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A? Não. Colocou a água quente no copo A, dilatação do A. Não quero isso. Mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com gelo? Não. Senão ele vai contrair. Ele tem que dilatar. Então, a única resposta certa, letra E. O copo A é mergulhado na água gelada, onde ele contrai. E, claro, o copo B na água quente, onde ele sofre dilatação e separa esse sistema. Exercício de análise aí do modelo para você. Esse exercício, gente, ele é de 2015, tá chegando o seu vestibular. Foco, força, fé, determinação, manda ver, cara. Vamos pro próximo exercício? Próximo exercício mostra para você o Monte Fuji, tá? E aí faltam com ele mais 4 exercícios aqui, tá? Pessoal, vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui falando do Monte Fuji para você. Deixa eu apagar aqui que eu já tinha colocado a resposta, mas vou explicar para você como que faz isso. O topo da montanha é gelado, porque o ar quente da base da montanha, regiões baixas, vai esfriando na medida que sobe. Ao subir, o ar quente fica sujeito a pressões menores, o que leva a se expandir rapidamente e, em seguida, se resfriar, tornando a atmosfera no topo. Quando tem uma expansão muito rápida e isso gera o resfriamento do gás, isso é uma expansão chamada de expansão adiabática, tá? Além disso, o principal aquecedor da atmosfera é a própria superfície da Terra. Ao absorver energia radiante emitida pelo Sol, ela esquenta e emite ondas eletromagnéticas aquecendo o ar ao seu redor. E os raios solares, que atingem as regiões altas das montanhas, incidem em superfícies que absorvem quantidades menores da radiação, por serem inclinadas em comparação com a superfície horizontal das regiões baixas em grandes altitudes. Então, por causa da inclinação, recebe menos radiação. Qual que é a resposta certa? E a gente já tinha visto aqui que é a letra B. Por quê, gente? Olha só. Ele sofre uma expansão adiabática, né? Isso resfria o ar lá em cima. E por causa da pouca radiação recebida pela montanha, já porque ela tem uma inclinação, ok? Então, essa aqui já é a nossa resposta correta deste exercício. Vamos para o próximo? Esse exercício era 2016. O próximo exercício, gente, já é 2018. Então, percebe que agora a Unesp começou a dar uma espaçada aí nos exercícios de termologia, tá? Vamos verificar esse exercício aqui, gente. Ele diz o seguinte:
O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente em um experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação e a linha vermelha o calor trocado com o meio por radiação e convecção. Sabendo-se que os valores positivos indicam calor específico, ou melhor, calor recebido pelo corpo, e os valores negativos indicam o calor perdido pelo corpo, o que podemos concluir, gente? Vamos lá. Primeira coisa, letra A, ele fala que entre 36 e 40 graus o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde. Gente, entre 36 e 40 graus, ele perde mais calor do que ele recebe. Não é isso, né? Errado. Depois a gente tem aí, gente, a letra B, que diz o quê? A temperatura de 20 graus Celsius, a perda de calor por evaporação é maior que a perda por convecção. 20 graus Celsius, a perda por convecção é maior, ó, tá perdendo 100 do que por evaporação. Tá errado. A maior perda de calor ocorre em 32 graus. Em 32 graus, gente, tem o equilíbrio das perdas. Mas não é a maior perda. Você tem perdas muito mais significativas conforme você vai chegando a 0 graus. A perda de calor por evaporação se aproxima de zero para a temperatura de 20 graus Celsius. Se eu chegar em 20 graus Celsius, a evaporação está chegando em zero. Sim, está correto. E a temperatura de 36 graus não há fluxo de calor entre o corpo e o meio. Em 36 graus não há fluxo de calor entre o corpo e o meio, ó. Não evapora. Certo? Não evapora, né? Não, desculpa, não tem radiação e convecção, mas tem evaporação, né, gente? Então tem troca de calor sim. Tá errado. Então, ok. Letra D de doideira, correto. Beleza? Exercício aí de 2018, gente. Os últimos 2 exercícios agora pra gente finalizar essa maratona de exercícios aqui com você do Exatas Agora Vai. Vamos lá? Exercício agora de 2018 também, que diz o seguinte. Tem 2 gráficos, né? O gráfico 1 mostra a variação da pressão atmosférica em função da altitude e o gráfico 2 a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Legal. Aí ele faz uma pergunta logo abaixo. Ele vai falar o seguinte pra gente. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius, para aquecer 200 kg de água a 20 graus Celsius, de 20 graus Celsius, desculpa, até que inicie a ebulição no topo do pico da neblina, cuja altitude é de 3.000 metros, em relação ao nível do mar, é necessário fornecer essa máxima quantidade de calor igual a quanto? Primeira coisa, a gente vai vir no gráfico, vai verificar que a 3.000 metros de altitude, 3.000 metros de altitude, você vai ter uma pressão atmosférica de aproximadamente 0,7. Então, sua pressão é de 0,7 atm. E com essa pressão de 0,7 atm, eu vou vir aqui e vou verificar que a gente tem uma curva de aquecimento aqui, que gera aproximadamente uma temperatura de ebulição igual a 93 graus Celsius. Eu vou usar esses valores para poder relacionar aqui. Então, a gente tem Q igual a mc delta θ, ok? A quantidade de energia envolvida aqui é a massa, que é 200 gramas, vezes o calor sensível, que é 1, e a variação de temperatura, gente, 96 menos 20. Isso vai dar quanto? 76. Beleza? A quantidade de calor aqui vai ser quanto, então? Cara, se a gente fizer essa relação, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 7 dá 14, e os 2 zeros. Dá 14.200 calorias, certo? 14.200 calorias poderia ser mais ou menos quanto, professor? Aproximadamente 1,42 vezes 10 na quarta calorias, beleza? Que leva pra gente a alternativa E de entendi. E você viu que eu usei como temperatura ali um valor aproximado, porque eu não tinha certeza se era 96. Mas se você usar 93, você também vai chegar em 1,4, alguma coisa assim. Então é muito tranquilo. É só subestimar e analisar o problema, tá? E a nossa questão, gente, a última questão cobrada sobre termologia na Unesp, que foi no vestibular 2019. Então, no vestibular 2020, eles não cobraram. O que assegura, gente, em 2021, esse vestibular, esse final de ano, você tem aí, com certeza, questões sobre isso, tá? Define-se meia-vida térmica de um corpo como o tempo necessário para que a diferença de temperatura entre esse corpo e a temperatura de sua vizinhança caia pela metade.
Considere que uma panela de ferro de 2 kg, inicialmente a 110 graus Celsius, seja colocada para esfriar em um local em que a temperatura ambiente é constante e de 30 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro é de 0,1 calorias por grau Celsius, a quantidade de calor cedida pela panela para o ambiente no intervalo de tempo de 3 medidas térmicas é igual a quanto? Então, gente, primeira coisa, ele sai de 110 graus e varia até 30 graus. Quanto que ele vai variar? Ele vai variar 80 graus Celsius. Ok? A gente vai começar a contar as meias-vidas então. Ele sai de 80 e metade, 40. Metade, 20. Metade, 10. Nós temos 1, 2, 3 meias-vidas. Então ele vai sair de 80, uma variação de 80, e vai chegar numa variação de 10. Ou seja, ele tem uma variação total desse sistema de 70 graus Celsius. Beleza, professor. E aí? E aí é só fazer que MC delta θ, porque a gente já tem a variação total. A quantidade de calor vai ser 2.000 gramas vezes o calor sensível, que é 1, vezes 70. E isso vai dar 14.000 calorias. Simples, cara. Ele só dividiu o sistema em perdas parciais. Beleza? Alternativa correta, letra B de bola. Pessoal, a gente resolveu com você aí, então, 14 exercícios. Todos os principais exercícios que a Unesp cobrou aí, a sua banca cobrou nesses últimos vestibulares. E 2021, que tá aí para você, vai cair com certeza termologia, ok? Em 2020 eles não cobraram termologia na primeira fase, então vai estar presente em 2021 com certeza. E você vai gabaritar, eu tenho plena certeza disso. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Mais uma vez eu peço para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Claro, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, gente, assistir todas as nossas resoluções. E isso, sim, vai fazer a diferença no seu vestibular. Um grande abraço e até a próxima aula, galera. Valeu! Tchau!